Sabe, às vezes eu penso como é difícil conviver, não é? Perdoar, entender quem nos fere, quem nos decepciona, parece uma tarefa de gigantes. E se a gente pensasse que quem nos fere, na verdade, está sofrendo mais do que nós? Que, muitas vezes, a ofensa é um pedido de socorro disfarçado, uma dor que transborda de um jeito torto. Um pedido de socorro? Nossa, nunca tinha pensado por esse ângulo. É sobre essa capacidade de enxergar diferente, de colher uma nova perspectiva, que a gente vai conversar hoje, mergulhando num livro que é um verdadeiro farol. Bem-vindo, bem-vinda a este canal espírita, onde você conhece as principais obras da doutrina espírita, apresentadas, sentidas e comentadas com profundidade. E o farol de hoje é a obra Ceifa de Luz, psicografada pelo inesquecível Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito Emmanuel. O próprio nome já é um convite à reflexão, não acha? Uma ceifa, uma colheita de luz, não é algo que se encontra por acaso. É algo que se cultiva e se colhe. Exatamente. E a história da publicação deste livro já é por si só a primeira grande lição que ele nos oferece. Os textos originais foram concluídos por Chico em 1972, mas o livro só foi lançado pela Federação Espírita Brasileira no final de 1979. Foram 7 anos de espera. 7 anos? Mas por quê? Porque, infelizmente, mais de 1/3 dos capítulos originais foram copiados e publicados indevidamente em outra obra, sem qualquer autorização. Imagine a situação. Mas a reação de Emmanuel e da equipe da FEB foi a própria lição. O então presidente, Francisco Thiesen, escreveu no prefácio algo que nos toca profundamente. Ele disse: "Encaramos a questão como testemunho necessário a que todos somos submetidos pela providência divina, a fim de não toldar com vibrações desarmoniosas a linfa pura do livro de bênçãos que nos foi entregue." Que incrível! Em vez de conflito, de briga, eles escolheram a paciência, a serenidade. E Emmanuel não só reescreveu os capítulos perdidos, como ainda acrescentou mais 5, totalizando as 65 mensagens que compõem a obra. O livro, antes mesmo de ser lido, já nos ensina sobre perdão, paciência e como transformar um obstáculo em uma oportunidade de fazer ainda mais. Perfeito. E é esse o tom de toda a obra. Ceifa de Luz não é um livro de teorias distantes, é um guia prático para o dia a dia, para aprendermos a cultivar e colher luz nas situações mais espinhosas da nossa existência. Um dos primeiros pontos que Emmanuel aborda, logo no capítulo de abertura, é o que ele chama de caridade do entendimento. A gente costuma associar caridade a dar um pão, um agasalho, e isso é fundamental, claro. Mas Emmanuel amplia a nossa visão. Ele nos lembra que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo e que a maior caridade talvez seja a da compreensão. E ele usa uma frase lapidar: "O Criador não dá cópias. Cada um de nós está num degrau evolutivo diferente, com uma bagagem única. Querer que o outro pense, sinta e haja como nós é uma violência." No capítulo No Mundo Afetivo, ele compara as pessoas a flores e frutos. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo e nem a rosa as da violeta. Nossa, isso é tão libertador! Quantos conflitos a gente evitaria nos nossos relacionamentos, na nossa família, no trabalho, se apenas lembrássemos disso? Se em vez de exigir que a violeta seja uma rosa, a gente aprendesse a amar a beleza e o perfume da violeta como ela é. Isso é a caridade do entendimento na prática, é respeitar o caminho do outro. E essa ideia de compreender o outro nos leva diretamente a um dos temas mais fortes e recorrentes do livro, o perdão. Mas não um perdão que é um favor que fazemos ao outro. Emmanuel nos mostra o perdão como um ato de inteligência, de autoproteção. Exatamente. No capítulo 21, O Melhor para Nós, ele nos entrega uma pérola de reflexão que muda toda a nossa perspectiva sobre quem nos ofende.
Eu queria ler esse trecho porque ele é transformador. Emmanuel diz: em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam frequentemente se encontram de tal modo jungidos à tribulação que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos quando nos supomos vitimados deles. Uau! Repetindo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos. Isso vira o jogo completamente. A pessoa que fere está jungida à tribulação. Está presa em uma armadilha de dor, de ignorância, de desequilíbrio. A ofensa é o sintoma de uma doença interna. E quando a gente entende isso, guardar mágoa se torna ilógico. É como escolher tomar o veneno que o outro está manifestando. E ele conclui o raciocínio de forma brilhante, afirmando que o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Perdoar é se libertar, é escolher a própria paz, é criar um escudo de luz que nos protege das vibrações negativas. É, como diz o título do capítulo, fazer o melhor para nós. No capítulo sobre imunização espiritual, ele reforça isso, dizendo que quando criamos adversários por intolerância, geramos para nós mesmos focos de vibrações contundentes, ameaças silenciosas, portas fechadas, sombras de espírito. Ou seja, o maior prejudicado em não perdoar, em cultivar inimizade, somos sempre nós. Jesus, ao nos pedir para amar os inimigos, estava nos entregando a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Ok, mas e quando a dor não vem do outro? E quando ela vem de uma doença, de uma perda que parece intransponível? Como colher luz disso? Aí entramos em outro pilar do livro, a compreensão da dor como uma ferramenta de evolução. No capítulo A Mestra Divina, Emmanuel personifica a dor como uma professora, uma enfermeira de nossos males e um anjo infatigável que nos ampara o destino. Ele diz que ela nos devolve todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. É uma visão forte, mas profundamente lógica dentro da doutrina. As aflições não são castigos, mas remédios, às vezes amargos, mas necessários para nossa cura espiritual. Ele explica que no plano espiritual, antes de reencarnar, a alma pede por dificuldades, por chagas e amargores para poder se reajustar. Mas ao chegar aqui, esquecida, ela foge do remédio que pediu. É o que vemos no capítulo Oraremos. A gente pede saúde a Deus, mas às vezes a resposta do céu é a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. A provação é esse bisturi divino que remove o tumor do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para que a verdadeira saúde do espírito possa se manifestar. Por isso ele diz, não há sofrimento sem significação. E ele traz isso para o ambiente mais íntimo que existe, o lar. No capítulo Doentes em Casa, ele nos convida a ver aquele parente difícil, aquele familiar enfermo que nos exige paciência e sacrifício, não como um fardo, mas como uma bênção. Ele diz que são criaturas às quais antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Eles são doentes da alma, que nós mesmos nos comprometemos a cuidar. Essa perspectiva muda tudo. O lar deixa de ser um campo de batalha e se torna um hospital de amor. O parente difícil se torna o nosso paciente mais importante. Cuidar dele é cumprir um acordo sagrado. É acelerar a nossa própria evolução. Então, se a gente entende o outro, se a gente perdoa como autoproteção e se a gente vê a dor como uma mestra, o resultado natural de tudo isso é a paz. Mas, de novo, não é uma paz que cai do céu, é uma paz que se constrói ativamente. Sim, e o capítulo No Erguimento da Paz é um verdadeiro manual para isso. Ele diz que o mundo precisa, mais do que de gênios, de obreiros do bem capazes de assegurar a paz do mundo. E não só os grandes líderes, mas os pacificadores do cotidiano. E ele lista quem são eles. É uma lista que vale a pena a gente lembrar.
Com certeza. São os que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhe os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Os que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Os que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. E, talvez o mais desafiador, os que servem sem queixa. Servir sem queixa, isso é um programa de vida inteiro. E essa construção da paz interior e ao nosso redor é a única forma de edificar o verdadeiro reino de Deus, que, como Jesus disse e Emmanuel reforça, não vem com aparências exteriores. De nada adianta a gente ter uma civilização com arranha-céus, tecnologia, supercultura, se por dentro estamos cheios de vícios, de egoísmo, de angústia e de solidão. É a grande mensagem do capítulo Civilização e Reino de Deus. A verdadeira civilização se mede pelo desenvolvimento moral. Enquanto não vivermos como irmãos, praticando a caridade cristã, seremos apenas povos esclarecidos, que haram percorrido a primeira fase da civilização. Ceifa de Luz é, portanto, um chamado para que a gente avance para a próxima fase. Ao final da leitura, a sensação que fica é a de que recebemos um mapa. Um mapa que não nos promete uma viagem sem tempestades, mas que nos ensina a navegar com sabedoria, a usar os ventos contrários a nosso favor e a encontrar portos seguros dentro de nós mesmos. Sim, a ceifa, a colheita, é de luz, de compreensão, de paz, de amor, mas a semeadura é nossa. Cada pensamento, cada palavra, cada ato de perdão ou de impaciência é uma semente que lançamos no solo da vida. O livro nos lembra, a cada página, que somos os agricultores do nosso próprio destino. Como diz Emmanuel no capítulo 13, basta plante-os o bem para que o bem te responda. É um convite à autorresponsabilidade, mas de uma forma amorosa e encorajadora. Ele nos diz: você consegue, você tem as ferramentas. A dor é uma ferramenta, o próximo é uma ferramenta, o perdão é uma ferramenta. Use-as para construir a sua felicidade e a paz ao seu redor. Uma obra, sem dúvida, para se ter na cabeceira, para ler e reler, deixando que cada mensagem ilumine um canto escuro da nossa alma, nos ajudando nessa maravilhosa e desafiadora tarefa de colher luz. E agora, queremos convidar você, que nos ouviu até aqui, a fazer uma pequena reflexão. Depois de tudo que conversamos, qual pequena semente de luz você pode plantar na sua vida essa semana? Talvez um ato de compreensão com alguém difícil? Um momento de silêncio antes de dar uma resposta ríspida? Um perdão silencioso no fundo do coração? Pense nisso. E compartilhe conosco aqui nos comentários a sua impressão sobre o episódio, sobre o livro ou sobre a reflexão que ele despertou em você. A sua partilha também é uma forma de espalhar luz. E se você gostou dessa nossa conversa, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios, onde continuaremos a desvendar os tesouros da doutrina espírita. Muita paz a todos e até a nossa próxima conversa.